Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, está cada vez mais em pauta, né? A saúde mental e a demanda crescente por cuidados no sistema suplementar aqui no Brasil. É um tema super relevante, sem dúvida. Exato. E a ideia é usar dados recentes, análises que saíram, para entender melhor o tamanho desse aumento, sabe? E também as mudanças na regulação que mexeram com isso. E, claro, o impacto para todo mundo, operadores e beneficiários. Perfeito. É fundamental olhar para esses dois lados da moeda. Para a gente ter uma ideia do cenário, os números gerais de saúde mental no Brasil já são, assim, preocupantes, né? A gente tem a maior taxa de depressão da América Latina. Sim, é um dado alarmante por si só. E tem mais. O suicídio entre jovens, por exemplo, subiu 6% ao ano. Isso entre 2011 e 2022. E a automutilação, então, um aumento de 29% ao ano na faixa de 10 a 24 anos. É pesado. E vai na contramão do que se vê lá fora. Nossa, é muito sério. E essa realidade, claro, ela se reflete diretamente nos planos de saúde. A gente vê a depressão diagnosticada entre os beneficiários subindo, né? Era 11,1% em 2020, foi para 13,5% em 2023. Um salto considerável em pouco tempo. Exatamente. E chama a atenção que a prevalência maior em mulheres chegou a 18,5% em 2023 e também nos adultos mais jovens, ali entre 18 e 39 anos. E olha, é bom lembrar que isso provavelmente é subnotificado, né? Por causa do estigma todo que ainda existe. Ainda tem essa questão do estigma, é verdade. Pois é, sem falar na ligação forte entre saúde mental e física, que acaba impactando os custos de um jeito geral, não só aqueles diretamente ligados à psicologia ou psiquiatria. Faz todo sentido. E com mais gente precisando, a busca por serviços aumenta, né? Os dados mostram isso claramente. Os gastos com psicoterapia, por exemplo, quase que dobraram. Foram de 181 milhões em 2018 para 269 milhões em 2022. Um aumento expressivo. Muito. E não foi só isso. As internações psiquiátricas subiram 39% em 5 anos. E aquelas internações em hospital dia, sabe? Que a pessoa vai e volta no mesmo dia? Sim, modelo importante para certos tratamentos. Então, essas cresceram mais de 63% desde 2019. E até os registros de ansiedade generalizada, aquele CID-F411, mais que dobraram entre 2018 e 2022. É muita coisa. É muita coisa mesmo. E aí, entra um fator que foi um divisor de águas, a regulação. Teve uma decisão na Justiça e logo depois a ANS publicou a resolução normativa, a RN 541, em 2022. Ah, sim, a famosa RN 541. Essa mesma. Ela tornou obrigatória a cobertura ilimitada de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Antes tinha um limite, né? Tinha um limite anual, se não me engano. Exato. Então, essa mudança ampliou muito o acesso, o que é ótimo. Mas, por outro lado, gerou um impacto financeiro direto para as operadoras. A estimativa é de um aumento anual de quase 1,9% nos custos totais dos planos. Quase 2% a mais por ano só por causa dessa mudança? Isso. E aí cria aquela tensão, né? Entre garantir o acesso, que é fundamental, e manter a sustentabilidade financeira do sistema todo. Fica essa queda de braço. Entendo. Só que essa busca pela sustentabilidade parece que está gerando outros problemas, né? Pelo menos é o que a gente ouve de queixas. Cancelamentos unilaterais de planos. Sim, isso tem sido bastante noticiado. Pois é. E muitas vezes afetando gente que está mais vulnerável, como pessoas com o transtorno do espectro autista, o TEA, que precisam de muitas terapias. Fora as reclamações de falta de transparência, dificuldade para conseguir marcar consulta, mesmo com a regra nova. É um cenário complexo, sem dúvida. E as operadoras, claro, estão buscando formas de lidar com isso. Uma estratégia que ganhou muita força foi a telemedicina. A telesaúde, né? Isso. Que tem um potencial grande para aumentar o acesso, né? Chegar onde antes não chegava. E também para diminuir um pouco o estigma. Às vezes a pessoa se sente mais à vontade buscando ajuda online. Tem até caso tipo a Sami Saúde, que diz ter resolvido 85% das queixas iniciais por meios digitais. Interessante esse dado. Sim. E além disso, a gente vê um movimento, talvez ainda tímido, mas importante para modelos de cuidado mais preventivos.
sabe, mais integrados, como os programas de atenção primária à saúde, APS. A ideia do médico de família, mas dentro do plano. Basicamente isso, um cuidado mais coordenado, que olha para o paciente como um todo. E também está crescendo a ideia de fazer parcerias com empresas para focar na saúde mental no trabalho, na detecção precoce. Faz sentido. Atuar antes que o problema se agrave. Exatamente. Prevenção e cuidado contínuo. Então, resumindo a nossa conversa, fica bem claro que a saúde mental deixou de ser, digamos, um assunto secundário da saúde suplementar, né? Ela exige agora uma postura bem mais proativa das operadoras. Com certeza. Uma abordagem que integre os cuidados, que use a tecnologia a favor, né? Não só para tratar a doença, mas para promover o bem-estar de verdade. Exato. E isso nos leva a uma pergunta-chave para o futuro, eu acho. Como é que o sistema vai conseguir equilibrar essa necessidade de oferecer um cuidado em saúde mental que seja amplo, acessível para todos, com a questão da sustentabilidade financeira? O famoso equilíbrio. Pois é. E o mais delicado, como garantir que as soluções encontradas, sejam elas quais forem, não acabem criando sem querer novas barreiras? Ou pior, excluindo justamente quem mais precisa desse cuidado. É um nó que precisa ser desatado com muito cuidado. Uma reflexão fundamental mesmo, para a gente continuar de olho em como isso vai se desenrolar. Bom, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Se você gostou, curta o nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Isso aí, até a próxima! Até lá!